Bom, lindões, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Esse segundo vídeo aqui é uma continuação lá daquele primeiro. Eu dividi em partes para que fique mais fácil o estudo de vocês, para que fique mais fácil o envio do vídeo, já que a internet nesse período de coronavírus tá bem complicada, tá? Mas essa é a continuação daquele primeiro, vamos continuar falando sobre esse assunto. Seguinte, gente, surgiram diversas fake news na internet, tá? Afirmando que a China fez propositalmente o coronavírus, tá? Que foi feito em laboratório. Isso já foi desmistificado, fizeram vários testes, viram que esse tipo de vírus ele não foi produzido em laboratório, mas a galera começou com uma teoria de conspiração bizarraça, dizendo que a China teria sim feito esse vírus em laboratório para crescer economicamente, porque segundo eles, China utilizou diversas epidemias ao longo da história em benefício próprio para crescer o seu PIB, como por exemplo o H1N1 em 2006, a gripe aviária em 2013, e de fato a China ela cresceu nessas crises de 2009, nessas pandemias de 2009, de 2013, assim como a China cresceu em todos os outros anos. Gente, a última queda da China registrada é de 1976, foi uma queda de 1,57% que eles tiveram do PIB. Ou seja, não dá para justificar que uma epidemia faz a crise crescer, já que desde 1976 é que ela vem crescendo, né? A última queda que ela teve foi dentro desse período. Mas, de qualquer forma, tem uma galera que acredita nessa teoria de conspiração. Inclusive, o nosso presidentezinho já tweetou esse tipo de coisa, os filhos do presidente já tweetaram esse tipo de coisa, mas já foi negado. Esse vírus não foi produzido em laboratório, tá? E isso aí é uma fake news pesada, cuidado com essa afirmação. E outra coisa, gente, nem faz tanto sentido, porque se você for parar pra pensar, a China é uma das maiores exportadoras de produtos, de mercadorias do mundo. Então não faz sentido para ela um país entrar em crise e deixar de comprar os seus produtos porque entrou em crise, né? Seria uma grande contradição. E segundo alguns analistas, eles dizem que a China ela vai diminuir o seu crescimento sim nesse ano de 2020 por conta do coronavírus. Por exemplo, a produção industrial, alguns analistas dizem que vai deixar de crescer cerca de 13% dentro da China, uma coisa que não acontecia desde 1990, que essa taxa não era tão baixa. Investimentos privados vai cair 26%, o comércio dentro da China chegou a cair 20%. Ou seja, gente, quando se coloca esses números, e isso tudo é comparado ao ano anterior, de 2019, período de janeiro de fevereiro do ano anterior. Então, assim, quando a gente vai olhar essa porcentagem de taxa de investimento, de produção, de comércio, de exportação, a China ela vem tendo uma queda, tá? Então a gente não pode achar que essa epidemia tá trazendo benefícios para a China, porque não tá, diferente do que alguma galera bizarra acaba divulgando por aí, pelo Twitter e fake news por aí, tá? Bom, gente, de qualquer forma, é interessante porque essa pandemia, esses casos, voltaram a aumentar a tensão que já existia entre China e Estados Unidos. Vai ser uma aula que a gente ainda vai falar esse ano, tá? Quando as nossas aulas voltarem, ou talvez por videoaula, eu fale sobre isso com vocês. Mas no ano de 2019 foi um ano muito tenso, porque aconteceu uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Até aqui, depois a gente fala sobre esse assunto, mas o que vocês precisam saber é que as coisas elas já estavam melhorando, já estavam suavizando, e aí o coronavírus despertou uma nova rivalidade entre esses dois países, entre Pequim e Washington. Gente, um dos representantes, o porta-voz dos Estados americanos, dos Estados Unidos, um cara chamado Michael Pompeo, ele anunciou que a China ela perdeu dias valiosos de cuidado para combater o coronavírus, porque eles descobriram o coronavírus cedo. Em vez de impedir que as pessoas de Wuhan
pessoas saíssem daquela localidade para ir para outros lugares ou para viajarem para fora, eles não impediram o deslocamento, e aí isso fez com que as pessoas elas começassem a espalhar a doença pelo mundo. E aí o ministro das Relações Exteriores da China, de Pequim, ele vai falar que vai tuitar dizendo que isso é uma grande mentira, que na realidade Pequim anunciou logo no começo de janeiro, no dia 3 de janeiro, para os Estados Unidos que eles tinham descoberto o vírus, tá? E aí, em vez dos Estados Unidos notificar os americanos que estavam em Wuhan, eles demoraram muito para fazer a notificação, notificaram com mais de 10 dias depois, no dia 15 de janeiro. Então, na verdade, a irresponsabilidade foi dos Estados Unidos, que não notificou essas pessoas que viviam lá dentro, para tomarem providência ao retornarem para os Estados Unidos. De qualquer forma, gente, a tensão entre esses dois territórios, a troca de farpas e a tensão entre eles começou a aumentar cada vez mais. E se a gente for parar para analisar, galera, algumas acusações que estão fazendo a China não estão de todo errado, não. Porque, por exemplo, um médico chinês, um oftalmologista, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, tá? Ele foi um dos primeiros que alertou as autoridades chinesas sobre o vírus, que ele tinha descoberto um novo vírus e um vírus super grave. E aí, gente, ele foi preso pelas autoridades, levado para interrogatório, acusado de estar espalhando boatos, e isso é crime dentro da China, tá? De qualquer forma, em fevereiro agora desse ano, o médico oftalmologista, ele acabou morrendo por conta do coronavírus, né? Apesar de ter alertado, ele acabou morrendo por causa do vírus, e aí o governo do Xi Jinping, ele acaba ficando um pouco abalado por conta dessa prática de repressão e por, de certa forma, subestimar a doença como ela deveria de fato ter sido tratada. Então, de certa forma, algumas acusações que estão acusando o governo chinês, como por exemplo negligência, não tá de todo errado não, tá? E a gente tá falando de mundo, já falamos de China, Arábia Saudita, já falamos de Estados Unidos, já falamos de um monte de território, por que não falar do nosso Brasil, né, gente? Galera, dados atualizados no dia, lembrem, essa aula está sendo gravada no dia 4 de abril de 2020. Então, os dados de hoje, atualizados no dia de hoje, 4 de abril, dizem que hoje no Brasil tem cerca de 10 mil casos de coronavírus, sendo que o número de mortes eu vou pescar aqui, tá? Tá em 431 mortes no Brasil. E falando no Ceará, especificamente no nosso Ceará, hoje temos 744 números confirmados de coronavírus e 25 mortes, crescendo a cada dia, tá? Gente, é um assunto sério, é um assunto grave, principalmente porque o Brasil, ele é um país de periferia, tá? De grandes periferias. E aí você já imaginou o que é esses casos de coronavírus chegando à periferia brasileira? Gente, hoje a nossa periferia são favelas onde esgoto circula a céu aberto, população tem córrego, tem esgoto passando nas portas da sua casa. A população vive numa situação onde a grande maioria tem falta de água dentro das suas casas. Me diga uma coisa, todo mundo hoje sabe do combate ao coronavírus, como a gente deve fazer, não é não? Lavar muito bem as mãos, todo mundo já se lava aquela musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que virou até meme também do coronavírus. Todo mundo sabe as medidas de combate: lavar muito bem as mãos, álcool em gel, máscara, se sair, vá logo, quando voltar para casa, vá logo tomar um banho, bote a roupa para lavar, todo mundo sabe disso. Mas como é que a gente vai fazer dentro de um país e dentro de lugares, como é no caso da nossa periferia brasileira, que as pessoas elas têm caso de falta d'água? Gente, a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, relata que já fazem 12 dias que eles não têm água. Ontem no CETV teve uma cidade aqui do interior do Ceará, onde eles gravaram um vídeo e mandaram no CETV denunciando que eles não tinham água, e aí a louça toda acumulada em cima da pia, porque eles não tinham água para lavar uma louça. Quanto mais para manter medidas de higiene,
que é o caso que necessita do coronavírus de lavar muito bem as mãos. Como é que uma população que vive dentro de uma periferia, que muitos deles vivem dentro de um cômodo, 2 cômodos, com uma família gigantesca de 9, 10 pessoas, como é que essas pessoas elas vão conseguir se isolar em caso de doença? Porque assim, não tem teste para todo mundo. Os testes rápidos, hoje o nosso teste está muito demorado. Os testes rápidos vão chegar, por exemplo, aqui no Ceará, vai chegar a partir da próxima semana. Então, os resultados estão demorando muito para sair. Se uma pessoa está com suspeita de corona, passa uma semana ou mais esperando o teste, como é que uma pessoa de uma periferia vai ficar isolada dentro de uma casa com um cômodo, com diversas pessoas, uma família inteira lá dentro, como é que essa pessoa vai se isolar? Então, gente, é muito preocupante. Algumas pessoas elas questionam por que a gente tem que ficar de quarentena se o vírus já está aqui no Brasil, se já está rolando, se não tem mais jeito e se o contágio é muito rápido. Mas vocês já pararam para pensar e vocês já viram nos gráficos o quanto o nosso SUS, e não só o SUS, viu? Mas os hospitais particulares também, eles não têm condição de receber um número gigantesco de pessoas com casos de coronavírus ou com crise respiratória. Gente, os nossos hospitais, nem o público nem o particular, tem condição de receber um número grande de pessoas. Isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, eu falei pra vocês, no Equador, na Espanha, não vamos muito longe não, tá lá a Espanha, lá na Europa. A Espanha tem relatos chocantes de médicos dizendo que tem que escolher a pessoa que vai salvar, porque numa lista de 10 pessoas eles não têm equipamento para todo mundo, não tem equipamento respiratório para todo mundo, e aí eu vou salvar quem? Eu tenho que escolher agora. Não estão tendo nem equipamento para os próprios médicos se protegerem. Então assim, esse caso de isolamento, ele seria para não acabar superlotando o nosso sistema de saúde ou então os hospitais particulares, porque não vai dar conta. Se a população chegar em peso lá nos hospitais com suspeita ou com caso de coronavírus, já que a gente já viu nesse vídeo que a transmissão ela é muito fácil, os nossos hospitais não vão dar conta, tá? E aí, vários e vários meses, é uma questão de vários e vários meses para a gente poder se estabelecer. É claro que vai ter problemas econômicos e os especialistas e os analistas dizem que o crescimento do Brasil vai chegar a 0, né? E aí por isso que os governos acabam decretando estado de calamidade pública, porque existe um teto de gasto, gente, para poder e o governo não pode ultrapassar esse teto. E aí eles precisam decretar estado de calamidade pública para poder ultrapassar esse teto e gastar muito mais do que o orçamento prevê naquele ano. O Camilo, esse ano aqui no Ceará, essa semana, ele anunciou que estava pensando seriamente em convocar estado de calamidade pública aqui no Ceará, tá? Então, gente, vamos refletir. Eita, eu me revoltei agora, né? Chega, me faltou ar, coronavírus. Gente, então é o seguinte, vamos refletir, vamos questionar. É uma situação muito complicada que a gente está vivendo. De qualquer forma, a gente é responsável pela nossa saúde e pela saúde dos outros, tá? E é o que eu falei pra vocês. A gente vai se adaptando e graças a Deus a gente tem tecnologia pra isso. Tá aí, vídeo aulazinha pra vocês, pra gente adaptar a nossa sala de aula a um ambiente virtual. A aula aqui foi garantida da mesma forma como eu passaria a vocês em sala de aula. Então, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia e essa forma de se adaptar, beleza? Então, estudem, eu vou mandar questões sobre atualidades para vocês responderem. Podem contar comigo, tirem dúvida no WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, o que vocês desejarem, tá? E estamos juntos, gente. Falou!